Historicamente, o ensino sempre trabalhou a cultura e a religião de uma forma impositiva, onde tínhamos que aprender a cultura daquele povo no qual estávamos inseridos, exatamente como ela vinha sendo transmitida de geração a geração. E a religião, com os seus dogmas, os seus rituais, o seu sacerdócio, e isso vai se refletir quando do surgimento do catolicismo, no ano 325, que é o ano de fundação da Igreja Católica, que passou a representar o cristianismo, o evangelho no mundo. E isso só vai mudar a partir de 1517, com o surgimento da Igreja Protestante. Portanto, nós temos aí aproximadamente 1.200 anos em que o pensamento católico predominou sozinho, não sendo possível pensar fora dos dogmas católicos. E quem ousasse pensar fora disso seria perseguido, preso, levado a tribunal, julgado e, muito provavelmente, se não abjurasse das ideias contrárias, seria levado à morte. E isso ficou muito conhecido na história do mundo ocidental, quando a Igreja Católica criou a Santa Inquisição. Mas tudo isso é passado, é a história. Com o Espiritismo, o ensino é diferente. Vamos trabalhar, por exemplo, o princípio básico Deus. Quando o Espiritismo nos apresenta que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, que Deus é a perfeição absoluta, a bondade infinita e assim por diante, ou seja, os atributos da divindade, nós não vamos aceitar isso apenas e tão somente porque o Espiritismo está nos dizendo que é assim. Porque o Espiritismo existe para realizar a libertação das consciências e assim provocar em nós, através do uso da razão, o pensar, o raciocinar, para que possamos então compreender e, compreendendo esse princípio básico, apreendê-lo, para que, de fato, através do uso da razão, da observação dos fatos, aceitemos, então, esse princípio. Portanto, o ensino espírita dá total liberdade ao educando, quando este, então, vai estudar o Espiritismo e também a própria vida. Porque o Espiritismo não possui dogmas, ou seja, há aqueles princípios que não podem ser discutidos. Isso não existe no Espiritismo. Esse ensino, dessa maneira, do fazer pensar, utilizando a razão, deve estar no serviço de evangelização espírita infanto-juvenil. Deve estar nos grupos de estudo do Espiritismo que encontramos nas instituições espíritas. Então, o livre debate, o livre exame é uma proposta do ensino espírita e que gostaríamos muito ver acontecer também nas escolas. Sim, as escolas leigas, públicas ou não, em que todos pudessem livremente pesquisar, debater, perguntar, pensar e, claro, vivenciar. Aí nós temos um verdadeiro ensino. Teremos verdadeiramente a educação em plenitude. Então, nas atividades do Centro Espírita, nós precisamos ter essa liberdade de exame de todas as questões da vida à luz da doutrina espírita.
o que deve acontecer também no lar espírita, na família, nos seus diálogos, nas suas conversas e no evangelho no lar, quando os membros da família se reúnem em torno de uma lição dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E não é porque são os ensinos morais de Jesus que não devemos debatê-los. Precisamos para compreendê-los com maior profundidade, para, na sequência, podermos vivê-los em todas as circunstâncias da vida, porque somos seres de sociais, nós somos seres de relação. Então, o Espiritismo condena a intolerância religiosa. O Espiritismo não aceita o pensamento dogmático, fechado e que contradiga a razão e os fatos. E não podemos esquecer que o Espiritismo é doutrina filosófica, científica e religiosa, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o Espiritismo é doutrina criacionista, no sentido de acreditar que tudo começa com Deus, mas ao mesmo tempo é uma doutrina evolucionista, porque assinala a existência da lei de evolução como lei divina. Nada foi criado como é. Tudo teve o seu princípio e tudo teve o seu desenvolvimento, e nós mesmos, os seres humanos que somos espíritos presentemente reencarnados, também evoluímos, destinados que somos à perfeição. Então, não esqueçamos, nas atividades espíritas de educação das novas gerações, que precisamos trabalhar a liberdade de pensamento, de reflexão, que precisamos levar esses espíritos ao entendimento de si mesmos e do significado da vida nesse processo de evolução. E que nada acontece por acaso, porque o acaso e o nada simplesmente não existem. Por quê? Eis o convite para você pensar. Por que o Espiritismo afirma que tanto o acaso quanto o nada, o acidente, não existem? Pense sobre isso, mas pense tendo por base o estudo dos princípios básicos do Espiritismo, conforme são apresentados, debatidos, dialogados nas obras da codificação espírita assinadas por Allan Kardec, porque todo debate somente é útil quando mergulhamos no conhecimento de causa. Porque se entrarmos no simples achismo, eu acho que isso não é ciência. E o Espiritismo é ciência. Então, trabalhemos sempre permitindo o debate, permitindo o pensar, a reflexão, para que possamos aprender de fato quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos.